palavra que está no meu coração está no livro de Tiago, capítulo 4, verso de número 7. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou ler mais uma vez. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Talvez você parou para ver esse vídeo agora e você está sofrendo ataque de tudo quanto é lado do diabo. E talvez o diabo está te atacando porque ele percebeu que tem algo valioso dentro de você. Porque ele não vai atacar aquilo que não é importante. Só que você carrega uma essência que o teu adversário quer contaminar. E os ataques estão vindo para tentar tirar você do propósito de Deus. Mas você não pode ceder. Permaneça firme. Permaneça constante. Resiste ao diabo, aos laços, às afrontas, aos ataques. Porque ele vai fugir de vós. Tem muito mais poder no nome de Jesus. Na verdade, o diabo não chega nem aos pés de Jesus. Deus é o Todo-Poderoso. E o problema é que você, muitas das vezes, tem se deixado abater por causa dos ataques do teu inimigo. Mas permaneça firme. Não deixe ele te atacar, não. Continua firme com Cristo para você vencer os ataques que têm sido levantados todos os dias para te atingir. Você já percebeu que sempre que você se posiciona, que você decide ficar firme com Deus, parece que o diabo ele aumenta os laços, os ataques, para desviar você da fé? Eu estou pregando para alguém que voltou para Jesus há pouco tempo. Estou pregando para alguém que decidiu entregar sua vida para Jesus. E de repente, por causa dessa decisão, você está vendo tudo desmoronar na tua cabeça. Aí você está percebendo que quando você estava no mundo, não se levantava da mesma forma de quando você está na igreja. Quando você estava no mundo, era tudo mar de maravilha. Foi você se posicionar e ir para a igreja, você está recebendo ataque de tudo quanto é lado. E sabe o que eu digo para você? Estranho seria se não recebesse. Porque a intenção dele é destruir tua salvação. A intenção dele é fazer você pecar. E você não pode ser levado pelos pensamentos do diabo, pelas manipulações do teu inimigo. Você precisa prevalecer, resistir, sabe? Resista ao diabo. Vença essa guerra em oração. Vença essa guerra em jejum. Vença essa guerra na palavra. O problema é que muitas das vezes você está dizendo que essa guerra é contra o teu pai, é contra a tua mãe, é contra o teu filho, é contra o teu tio. O problema é que você mesmo está brigando com tua sogra, com teu sogro, com teus parentes. Mas o problema não são eles. Paulo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso que constantemente investem para tentar te atacar. Teu problema não está na sua família. Teu problema está em espíritos malignos que estão te atacando para tentar tirar você do foco. Mas permanece firme. Não olha para trás. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está te atacando porque ele está tentando de todas as formas procurar uma brecha para desvirtuar você do plano de Deus. Mas continua firme. Sabe? Já percebeu que às vezes é o próprio diabo que apresenta pessoas no seu caminho? Já percebeu que é o próprio diabo que às vezes apresenta certos relacionamentos no teu caminho? Pessoas que você conheceu e por causa delas você saiu da igreja. Você está trocando a igreja para ficar no namoro, está trocando a igreja para ficar com um amigo, está trocando a igreja pelo futebol, está trocando a igreja pelo shopping, está trocando a igreja por causa dos teus colegas e você
Não está percebendo que todos esses relacionamentos foram criados pelo teu inimigo para distanciar você do propósito. Sabe? Você precisa se firmar no Senhor para ter discernimento e vencer as propostas e ciladas que o teu inimigo tem te oferecido todos os dias. Você não pode parar agora. Você não pode entregar aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Sabe? Já percebeu que essa é a vontade do diabo? Fazer você desistir do teu ministério? Você parar de pregar? Parar de cantar? Parar de tocar? Já percebeu isso? Que ele está aumentando o ataque para você entregar a tua liderança? Para você ir lá no teu pastor agora e dizer: pastor, recebe aí, ó, não quero mais pregar, não quero mais cantar, não quero mais liderar, não quero saber mais de nada. É por isso que o teu inimigo aumentou a pressão. Para você desistir. Mas quer um conselho? Devolve a pressão para o diabo. Que isso, pastor? Vou repetir. Devolve essa pressão para o diabo. Como é que eu devolvo a pressão para ele? Fecha a porta do teu quarto. Dobra o teu joelho e vai clamar o nome de Jesus. Por quê? Porque os ataques dele não vão permanecer diante de uma igreja, de um crente que ora. Ore ao Senhor. E você vai ter força para vencer os ataques do seu inimigo. Porque muito maior é quem está contigo, meu irmão. Quem está contigo é te dar força para vencer qualquer guerra. Quem está contigo é mais poderoso. Você não tem que temer os ataques dele. Você não tem que temer as afrontas dele. Ah, porque estão se levantando, estão falando isso, estão dizendo isso, estão fazendo trabalho contrário contra mim, estão fazendo não sei o que contra mim, botaram meu nome na boca de sabe, meu filho. Deus é muito maior que tudo isso. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é onipotente? É alguém que tem todo o poder. Você não descansa na sombra de alguém que é forte. Você descansa na sombra daquele que tem todo o poder. Na sombra do Onipotente, do Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que manda e desmanda, que faz e refaz, do Deus que tem todo o poder. É nele que você vai descansar. É nele que você vai confiar. O problema é que tem pessoas, às vezes, que têm mais medo do diabo do que confiança em Deus. Eu vou repetir isso. Existem pessoas que têm mais medo do diabo do que confiança em Deus. Existem pessoas que preferem ter mais medo do diabo do que confiar no Senhor. Aí fica com medo dele, dos ataques, das coisas que estão acontecendo, não sei o que. Minha filha, confia no Senhor. Deus não falou que vai te dar vitória? Deus não falou que vai fazer? Deus não falou que a promessa vai se cumprir? Deus não falou que você vai ter? Então confia. Ah, porque o diabo está se levantando. Que diabo, minha filha? Confia no Senhor. Deus é muito maior. Confia nele. Não deixa o medo te dominar. E é o que eu sempre digo, o pior não é você ter medo, o pior é quando o medo te domina. É quando você é dominado pelo medo, é quando você é dominado pelas circunstâncias, é quando você é manipulado pela situação. Você não está percebendo que essa é a estratégia do diabo sobre a sua vida? Tentando te dominar por medo? Tentando te dominar por insegurança, por inquietação? Não, Deus é muito maior do que tudo que você está vivendo. Então confie muito mais em Deus. E não tenha medo do teu inimigo. Você só precisa se posicionar. E não deixar com que os ataques dele permaneçam contra você. Você precisa se posicionar. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Veja, sujeitai-vos a Deus. Mas resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Você tem que submeter a Deus. Confiar no Senhor. Se sujeitar a Deus. E permanecer contra o diabo. Que ele vai fugir, ele vai sair. Ele já caiu outras vezes contra a tua vida, ele já perdeu outras vezes contra a tua vida, né? Até porque, se a tua vida dependesse de diabo para estar de pé, você já tinha morrido há muito tempo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. É o que a Bíblia diz, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. A intenção dele é só desgraça, mas por que ele não te mata? Por que ele não te toca? Por que ele não te destrói? Porque quem sustenta a tua vida é o Senhor.
Quem te guarda é Deus. Quem te protege é Deus. Quem te preserva é o próprio Deus. Sabe? O diabo só pode tocar em você diante de dois motivos. Primeira, permissão de Deus. Segundo, legalidade. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então não temas, amigo. Deus é muito maior do que as lutas, Deus é muito maior do que os teus inimigos. Na verdade, Deus nem tem inimigo. Ué, pastor, mas o diabo não é inimigo de Deus? Ele se opõe contra Deus, mas Deus não tem inimigo. Por que Deus não tem inimigo? Porque não existe ninguém que chegue à altura de Deus. Não tem como ser inimigo de Deus, porque Deus é maior que todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. E às vezes até o diabo ele usa para os seus propósitos. Você vê isso na Bíblia. Você vê em vários textos na Bíblia, ele só atuando por causa da permissão de Deus para que um propósito se cumprisse. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Então resista firme, resista em oração, resista em jejum, resista na palavra, resista no Senhor, que não vai ficar demônio de pé para perturbar a tua alma, nem a sua mente, nem o seu espírito. Deus é muito maior do que tudo isso que você está vivendo. E assuma a autoridade que há no nome de Jesus, viu? Use a autoridade que Deus te deu. Deus te deu uma autoridade em Mateus capítulo 10 em diante que fala: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Use essa autoridade, meu irmão. Deus te deu ela. E através dela o inferno não vai prevalecer. Você vai vencer e os ataques do teu inimigo vão cair. Permaneça firme em oração, porque o Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.